Então iniciamos aqui o capítulo 3, que é a anatomia e fisiologia dos músculos da mastigação ou músculo do sistema estomatognático. Vamos falar da fisiologia desses músculos, mas principalmente para entender a fisiologia a gente tem que entender a posição espacial desses músculos. Iniciando com o masseter ele tem uma origem no arco zigomático, ele é praticamente vertical, inserindo no ângulo da mandíbula e em parte do ramo ascendente da mandíbula. É um músculo elevador da mandíbula, é um dos mais potentes elevadores da mandíbula. Você precisa visualizar a posição espacial dele, porque se você visualiza a posição espacial dele, você sabe a sua função. Como ele vem de cima para baixo e de um pouquinho anterior para posterior, se ele contrair, ele encurtando, ele puxa a mandíbula e aí eleva a mandíbula. Então, os masséteres são elevadores da mandíbula. Ele só faz a função de elevação. Falar, mas ele está contraído na lateralidade, ele faz lateralidade, protrusão, não faz. Quando a lateralidade é na horizontal, quando a protrusão é na horizontal e não na abertura, por exemplo, ele permanece em tônus para contrapor a gravidade, mas ele não está fazendo o movimento de protrusão, porque ele está na posição vertical, e vertical ele puxa para cima e não para frente. Então você tem que entender isso, entender a posição espacial do masseter, e aí você vai entender a sua função. Ele é separado em dois músculos, um superficial e um profundo. O profundo é mais posterior. Quando você apalpa e você sabe diferenciar um do outro, e aí você pega o profundo, está muito mais dolorido, então você está diante de um bruxômano, que ele atua no final do fechamento mandibular, e ele faz com que esse músculo entre espasmo mais rapidamente. O segundo músculo que a gente vai estudar agora é o músculo temporal. O músculo temporal, ele está em toda essa área, toda essa face do osso temporal, ele afunila num tendão e ele insere na lateral do processo coronoide ou no ramo ascendente da mandíbula, na medial desse mesmo ramo ascendente da mandíbula. Ele tem dividido em 3 feixes. O anterior, o médio e o posterior. Então o posterior está quase na horizontal, o anterior e o médio bem na vertical. Como ele está na posição vertical, se ele contrair, ele só faz puxar a mandíbula para cima. Estou falando do feixe anterior e do feixe médio. Há uma diferenciação quando você vai examinar esse paciente e fazer a palpação. Então, aprender a palpar um músculo é muito importante. A gente deve, numa palpação interna, colocar uma pressão no dedo de 450 gramas e numa palpação externa até 900 gramas. Aí você fala, mas como? Como que eu vou calibrar meu dedo? Eu já tinha feito isso com um pressômetro. Quando eu fiz especialidade em São Paulo, tinha um pressômetro para a gente calibrar o dedo. Mas você pode ir na padaria, no açougue, quando o atendente não estiver olhando, você põe o dedo na balança e olha, até ela dá 450 gramas e você faz isso até você chegar em 450 gramas sem olhar na balança. E também você faz a mesma coisa com 900 gramas para você fazer a palpação externa. Quando você se calibrar nisso, você já tem uma ferramenta boa para avaliar a condição patológica do seu paciente. Então, o temporal, ele origina no osso temporal da cabeça e ele insere no ramo ascendente da mandíbula. Se esse músculo entrar em espasmo, ele vai ter dor, e como ele está ligado à cabeça, ele vai dar dor de cabeça, vai dar dor na cabeça. Eu pergunto muito quando eu estou dando aula em pós, onde o músculo está inserido, onde o músculo está ligado. Todo mundo fala no osso. Não é no osso. Ele está ligado no periósteo. Tanto é que se os dois temporais entrarem em espasmo, o paciente tem muita dor no alto da cabeça, porque a tensão no periósteo culmina com a união dos dois lados da cabeça, com os dois músculos temporais puxando o periósteo para baixo. Voltando, se você tem os temporais em espasmo, ele tensiona o periósteo e causa dor também no alto da cabeça. Fica até difícil pentear cabelo, muitos pacientes falam esse tipo de coisa. Então, quando você analisa o feixe anterior e feixe médio, eu prefiro chamá-los dois de feixe anterior e feixe médio, ele é diferentemente do feixe posterior. O feixe anterior e médio são elevadores da mandíbula. O feixe posterior, além de elevar a mandíbula, porque ele puxa o côndilo para trás, ele está na horizontal, ele está totalmente aqui na horizontal, ele puxa o côndilo para trás e ele estabiliza a mandíbula. Por exemplo, se você vai fazer lateralidade para a esquerda, o temporal posterior do lado direito fica relaxado e o temporal posterior do lado esquerdo fica contraído para estabilizar o côndilo do lado da lateralidade.
e vice-versa. Quando esse músculo, o temporal posterior entra em espasmo, o paciente tem muita dor na região occipital. E eu já vi muito diagnóstico dizendo que era inflamação do nervo occipital maior. Não, não era. Era inflamação, era espasmo do feixe posterior do temporal. E ele provoca muita dor de cabeça na região occipital. E se você for tratar esse paciente como sendo uma inflamação do nervo occipital maior, você não vai resolver o problema do seu paciente. Então, a posição espacial do temporal é essa. Se você entender bem a posição, entender quando o músculo contrai e ele puxa o osso, você vai entender a fisiologia dos músculos temporais. Então, os elevadores, os temporais superiores, estão ativos na elevação da mandíbula, o anterior e médio, e estão em tônus no movimento horizontal da mandíbula, protusão e lateralidade, para contrapor a gravidade. Os temporais posteriores, ele atua também na elevação, porque puxa o côndilo para trás. Quando a pessoa abre a boca, os côndilos vão para frente, então ele puxa o côndilo para trás e aí estabiliza esses côndilos, então, e ele atua também na retrusão mandibular. Então, quando você tem um músculo, quando o músculo fica contraído sem relaxar, contração, o músculo contrai e relaxa, contrai e relaxa. Quando ele contrai, o sangue esvai desse músculo. Quando ele relaxa, ele enche de sangue. Aí entra oxigênio, entra nutrientes, o subproduto metabolismo celular é removido daquele músculo e o músculo funciona perfeitamente falando. Quando o músculo entra em contratura, é quando ele tem contração isométrica, ele contrai, mas não encurta e não relaxa, porque ele precisa ficar contraído para manter a mandíbula numa outra posição. Quando isso acontece, a oxigenação é ruim, a entrada de nutrientes é diminuída e o subproduto metabolismo celular fica lá dentro formando ácido lático, inflamação, espasmo e dor. Aí está a causa de dor no rosto, dor na cabeça, porque os músculos estão nessa condição. Tem um outro músculo que é chamado pterigóide medial. Ele origina bem na abertura nasal posterior e insere no ângulo da mandíbula pelo lado de dentro. Como ele está de cima para baixo, bem na vertical, ele só tem uma função: elevar a mandíbula. Se ele tiver ativo em outra posição, está errado, a não ser em tônus para manter a mandíbula estável no movimento de estabilidade, no movimento de lateralidade e protusão na horizontal. Então, os pterigóides mediais, ele tem essa função, eles originam bem na abertura nasal posterior, junto com o pterigóide lateral, e se ele entrar em espasmo, ele provoca isquemia, e essa isquemia provoca uma inturgescência na mucosa perto e aí acaba fechando a abertura nasal posterior. Aí o paciente não respira pelo nariz, aí vai no otorrino, não encontra nada, manda para o alergista não encontra nada, e essa é uma ação que o dentista pode fazer e deve fazer. Trabalhar a condição dos músculos para que colabora para que o paciente respire pelo nariz e não pela boca. Eu vi um trabalho que um pneumologista me passou, que quando nós respiramos pelo nariz, o aproveitamento do oxigênio é 98%. Quando nós respiramos pela boca, o aproveitamento é menos de 30%. E a anóxia pode provocar também cefaleia, pode piorar a cefaleia atencional ou qualquer outro tipo de cefaleia. Então, pela posição espacial desse músculo, ele é um elevador. Ele está em tônus nos movimentos horizontais e está relaxado na abertura da boca, assim como maceta e temporais. Tem um outro músculo, eu vou deixar esse outro músculo por último, porque vocês nunca viram falar desse músculo, provavelmente. O quarto músculo da mastigação são os pterigóides laterais. Os pterigóides laterais, ele origina da base do crânio e vai horizontalmente para trás e insere no colo do côndilo. A maioria dos pacientes tem dois feixes, o inferior preso no côndilo e o superior preso no disco. Presta atenção nisso que eu estou falando agora, porque vocês vão ficar surpresos com o que eu vou passar para vocês agora. Então, como ele está na horizontal, se um pterigóide lateral contrair, ele puxa o côndilo para medial ou para mediano e aí a mandíbula rotaciona. Se o pterigóide lateral do lado direito contrair sozinho, a mandíbula vai para a esquerda. Se o pterigóide lateral esquerdo contrair sozinho, a mandíbula vai para a direita. Se os dois contraírem ao mesmo tempo e se os elevadores estiverem em tônus, faz protrusão. Se os dois contraírem ao mesmo tempo e os elevadores estiverem relaxados, aí ocorre a abertura da boca. Então esse músculo, os outros músculos têm apenas uma função, elevar a mandíbula. Os pterigóides laterais têm várias funções, fazer protrusão, fazer abertura e fazer lateralidade contralateral. Então esse músculo, quando qualquer coisa leva a mandíbula para uma condição de disfunção, esse músculo é o primeiro a
entrar em função, entrar em contratura, entrar em contração isométrica. Então ele contrai, puxa a mandíbula para frente, para a direita ou para a esquerda e segura nessa condição. Quando isso fica meses, até anos. Aí uma hora ele vai entrar em espasmo, porque uma hora vai faltar oxigênio mesmo, vai faltar nutrientes, subproduto do metabolismo celular fica lá dentro. Então uma hora ele entra em espasmo, ele provoca pequenos movimentos mandibulares. Nesse momento os elevadores contraem para dar estabilidade para a mandíbula, porque a condição de espasmo é muito desconfortável. Então, nesse momento, os elevadores contraem para criar uma estabilidade para a mandíbula. Nesse momento, começa o bruxismo. Aí você vai falar, mas professor, o bruxismo não é emocional, não é estresse? Eu te afirmo que não é. O bruxismo está sempre associado quando, por alguma razão, a mandíbula está fora da sua posição. E o que mais provoca a mandíbula sair da posição fisiológica é a DVO aumentada. Nós vamos falar disso depois. Vou explicar exatamente como você vê e como você trata. Então, nesse momento que os pterigolaterais entram em espasmo, aí você cria toda a disfunção, aparece claramente para o paciente. Então, os pterigolaterais estão relaxados no fechamento, eles estão ativos na protusão, na abertura da boca e na lateralidade. E ele não tem uma posição de estar em tônus, ou está ativo ou está relaxado, está passivo. E o quinto par de músculo da mastigação, você nunca ouviu falar, ele está nesse livro, eu descobri ele tem uma origem na porção zigomática do osso temporal e frontal e na porção frontal do osso zigomático. Ele passa por trás do arco zigomático e insere na borda anterior do processo coronoide. Então, eu dei o nome desse músculo de fronto zigomático mandibular porque nasce no osso frontal, no osso zigomático e insere na mandíbula. Então, o nome mais correto seria fronto zigomático mandibular. Esse músculo foi descoberto em 2008, ele entrou na minha tese, foi com base na hiperatividade desse músculo que eu fiz a tese de doutorado, e em 2022, dois pesquisadores suecos disseram que tinha descoberto esse músculo. Já tinha 10 anos, já tinha 12 anos que tinha sido descoberto. Ele está num artigo chamado Topografia do Músculo. Na época foi colocado o seno mandibular porque tinha uma confusão do seno mandibular. Depois, olhando onde nasce o seno mandibular e onde nasce esse músculo, o nome foi dado fronto zigomático mandibular. E na minha tese de doutorado e no livro, obviamente. Então, ele é um músculo vertical, de cima para baixo, portanto, é um músculo elevador da mandíbula. Eu já vi muito paciente sendo tratado de cefaleia com toxina botulínica. Aplicou em todos os músculos. Só não aplicou nesse porque a pessoa não sabia que ele existia. E aí, eu brinquei com ela, como é que está a sua força para mastigação? Ela falou, nem banana madura, porque todos os músculos estavam paralisados por causa da toxina botulínica. Aí você fala, mas toxina botulínica trata cefaleia? Não trata. Eu tenho artigo publicado mostrando que paralisa a dor por um tempo, mas ela volta muito pior, isso porque sobrecarrega, aquele músculo volta a entrar em espasmo e já os outros músculos da elevação estão sobrecarregados. Então, quando você entende bem a posição espacial dos músculos, você entende a sua fisiologia. Então, você, depois de estudar o primeiro capítulo, depois de estudar o segundo capítulo, estudar não é uma leitura só não, você estuda o terceiro capítulo. Quando você conhecer bem da anatomia e da posição especial do músculo, você entende como funciona, como é a fisiologia do sistema. Então, eu espero que você estude esse capítulo depois de ter aprendido os outros dois. Bom, os músculos que eu acabei de falar são músculos da mastigação, mas ainda tem alguns outros músculos que a gente precisa lembrar de avaliar no nosso paciente. Nós temos o esternocleidomastoide, que é um músculo que tem a ver com a posição da cabeça, eles são influentes, são o músculo para posicionar a cabeça, mas eles em espasmo, ele pode provocar também dor na cabeça, dor irradiada. Eu tive uma paciente que ela tinha muita dor de cabeça só do lado direito. Eu avaliei tudo que eu tinha que avaliar e ela não tinha nenhum problema. Quando eu peguei no esternocleidomastoide do lado direito, ela gritou de dor e falou que a cabeça aumentou muito a dor. Então, era esternocleidomastoide do lado direito e a dor de cabeça do lado direito. Aí eu fui ver como que ela trabalhava. Ela trabalhava na justiça, ela tinha uma mesa pequena, o teclado estava na frente dela e o monitor do lado esquerdo. Então, ela ficava o dia inteiro olhando para o monitor. Aí eu fiz uma carta para o chefe dela mudar a mesa dela, colocar o monitor atrás do teclado, bem na frente dela. Ela voltou uma semana depois sem dor de cabeça. Então, a gente tem alguns elementos que também pode provocar dor. E aí no livro tem diagnóstico diferencial, onde apalpar, por que apalpar, para verificar isso. Os músculos trapézios, eles começam na região occipital e vai até a 12ª vértebra torácica. Esse músculo é enormemente influenciado pela posição da mandíbula. Quando a mandíbula vai para frente,
um pouquinho, a sobrecarga nessa região é muito grande. Então, se o paciente tem dor nas costas, na lateral, de um lado ou do outro da coluna, na maioria das vezes, a posição mandibular que provoca esse tipo de dor. Não é na coluna. Então, a maioria das dores nas costas não é um problema da coluna, é um problema da musculatura que também está ligado na coluna. Então, até estudando a alavanca é o capítulo 6, o professor de engenharia fez um cálculo dizendo o seguinte: se a mandíbula para frente 1 milímetro, o peso no pescoço para principalmente os trapézios, mas não só o trapézio, prêmios, oblíquo, etc., aumenta em 98 quilos e 300 gramas. Eu estou falando de peso, de carga muscular, não de peso real. Então a gente reposiciona a mandíbula, o paciente volta dizendo: nossa, eu tinha um mundo pesando nas minhas costas e desapareceu. Então, estudar esses músculos e incluí-los no exame físico de palpação é fundamental no tratamento de dor, na dor da cabeça, dor na cervical e etc.